Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Liturgia neste vídeo referente ao dia 5 de outubro de 2025, domingo, 27ª semana do Tempo Comum. O ano litúrgico é o ano C. No ano C, dá-se mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas. São Lucas, o médico e secretário do apóstolo São Paulo. São Lucas, então, é a maior ênfase evangélica deste ano. Bem, o que temos aqui mais? A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, com esse lenço no pescoço, com óculos. E no rito temos a missa própria com o Glória, o Creio, o prefácio do domingo. A primeira leitura é a leitura da profecia de Abacuque, capítulo 1, versículos do 2 ao 3, capítulo 2, versículos do 2 ao 4. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 94 na Bíblia Vulgata ou 95 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1 ao 2, 6 ao 7, 8 ao 9, refrão 8. Não fecheis o coração, ouve vosso Deus. Repitamos, não fecheis o coração, ouve vosso Deus. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Repitamos, não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Agora a segunda leitura. Leitura da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 6 ao 8.
e do 3 ao 14. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamar o Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 17, versículos do 5º ao 10º. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. A palavra que vos foi anunciada, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à explicação do texto. A revista ou livro Igreja em Oração diz o seguinte: diante das exigências, dos ensinamentos de Jesus, os discípulos pedem que lhes aumente a fé. Eles pensam: como poderemos seguir Jesus e viver seus ensinamentos se nossa fé é tão pequena? Com a parábola, Jesus ensina que não é necessária fé tão grande, mas que seja verdadeira e forte. Que seja verdadeira e forte. A questão não está no tamanho e na quantidade. A fé verdadeira, mesmo se pequena, é forte o suficiente para arrancar uma árvore do chão firme e plantá-la nas águas do mar. Em seguida, Jesus conta outra parábola, à primeira vista desconcertante. No entanto, mais que servos inúteis, aqueles que se colocam a serviço do Evangelho devem se dizer servos humildes. Isto é, servos que cumprem sua missão, mesmo que seja com simplicidade. Servir ao Evangelho não deve ser visto como uma relação contratual entre patrão e empregado. A tarefa é esta. E o pagamento é este. Servir a Jesus e a seu Evangelho faz-se na plena gratuidade, sem espera de recompensas. Serve-se por amor. Em vez de servos inúteis, deveríamos ler: somos servos humildes, cumprimos nossa tarefa com simplicidade, mas cumprimos com amor e fidelidade. Vamos
a mais uma reflexão do Anuário Sagrado Coração de Jesus. Aqui tem a explicação sobre Lucas 17, versículos do 5º ao 10º, com um texto da irmã Júlia Rocha Caetité, de Petrópolis, no Rio. Após escutar a exortação de Jesus sobre evitar escândalos e sobre o perdão que se deve dar ao irmão sempre que este pecar, os discípulos lhe pedem para aumentar a fé. Ele os exorta a terem fé e lhes fala sobre seu poder. Nossa resposta a Deus se dá pela fé e se manifesta na confiança total em seu poder, e não no modo de servir, servindo, então, com humildade. Ter fé é condição essencial para seguir, amar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. À luz da fé, o cristão se coloca à disposição para servir a todos, com o coração indiviso e gratuito, buscando colocar em prática a vontade de Deus. É pela fé que temos acesso ao coração de Deus, mas é preciso cultivá-la e fazê-la frutificar na doação aos irmãos. Vamos a mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui a explicação sobre Lucas capítulo 17, versículos do 5º ao 10º. Pedir que Jesus aumente nossa fé é expressão de fé já. É uma expressão de fé. Estima do seu valor e consciência dos nossos limites. É um reconhecimento, né? Reconhecimento que somos limitados. Jesus convida seus discípulos a entregar-se inteiramente à missão sem buscar regalias incompatíveis com a urgência da implantação do reino de Deus. Jesus é o modelo do servo fiel. Quando diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Generoso e gratuito deve ser o serviço ao reino de Deus. São Paulo apóstolo dizia aos líderes religiosos de Éfeso, eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e em meio a provações. Atos, capítulo 20, versículos do 19 ao 20. A recompensa virá, pois Deus está atento ao menor gesto de amor, mas não é tarefa nossa fazer um relatório de cobrança para o Senhor quitar. Com humildade e alegria façamos o que nos compete, segundo os dons que de Deus recebemos. Temos mais uma pequena explicação sobre o Evangelho. Quanto mais explicações, melhor. Explicações, reflexões, né? Catequese. Por isso é bom ouvir várias homilias, porque cada padre tem uma linha de reflexão, de pensamento sobre determinada passagem. Eu gosto muito da Rede Vida de televisão. Eu vejo muito as reflexões de padres da Rede Vida, também da TV Século XXI, TV Canção Nova. Aqui no livro Palavra e Vida, sugere-se uma leitura orante, a Léxio Divina. A leitura é, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Meditação, pode nos causar surpresa este pedido dos apóstolos, pois ou se tem fé ou não se tem. Mas ter fé não significa acreditar em aparições e milagres. Ter fé significa seguir o Mestre Jesus. Neste caso, dá para entender por que a fé pode ser aumentada, pois há muitos que não confiam inteiramente em Jesus diante das provações e há outros que não têm coragem de abandonar certos hábitos. Oração sugerida. Aumentai a minha fé, Senhor, para que me decida a abandonar certos vícios e a vos seguir com mais firmeza. Ação. Com a graça de Deus, irei cortando os vícios que me impedem de seguir o Senhor.
Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Já que falou em sobriedade aqui, esses são lemas, pequenas orações, breves orações jaculatórias da pastoral da sobriedade. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Vamos aos santos do dia 5 de outubro. São João da Pena. É santo de 5 de outubro. De acordo com o site rs21.com.br, São João da Pena foi discípulo de São Francisco de Assis. Ainda jovem na cidade de Assis, ele via de perto tudo o que acontecia na pequena vila. São João entrou para a congregação dos franciscanos e se tornou sacerdote. São Francisco percebeu nele o dom da pregação e o enviou a Provença, na França, para pregar o evangelho e combater heresias contra a doutrina católica e contra o Papa. Então foi combater essas heresias. Lá ele se encontra com Santo Antônio, outro grande santo da igreja. Então, João da Pena encontrou-se com Santo Antônio, que havia se tornado franciscano. Trabalhou durante 25 anos em Provença e fundou diversas casas da ordem. Os últimos anos de sua vida foram provados pela aridez e por uma longa enfermidade muito dolorosa, mas que ele suportou com resignação. À hora de sua morte, sua cela foi iluminada por um clarão celeste, e ele passou a glória celeste. Passou a glória celeste com as mãos erguidas e com palavras de ação de graças. São João da Pena, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 5 de outubro, São Benedito o Negro. Morreu em 1589. Foi filho de escravos oriundos da Etiópia. Na África, para a Itália. Então ele era da África, mas ele foi para a Itália. Foi lá que construiu sua vida, na Itália. Ele fez-se franciscano e dedicou-se a trabalhos humildes no convento. Embora não fosse sacerdote, chegou a exercer o cargo de superior. De acordo com o site rs21.com.br, São Benedito o Negro, ou o Mouro, é um dos santos cuja devoção é muito popular no Brasil. Cultuado inicialmente pelos escravos negros, por causa da cor da sua pele e de sua origem, pois era africano e negro, passou a ser amado por toda a população, como exemplo da humildade e da pobreza. Esse fato também lhe valeu o apelido que tinha em vida, o Mouro. Tal adjetivo em italiano é usado para todas as pessoas de pele escura, e não apenas para os procedentes do Oriente. Já entre nós ele é chamado de São Benedito o Negro, ou apenas o Santo Negro. Embora em todo o mundo sua festa seja celebrada em 4 de abril, data da sua morte, no Brasil ela ocorre desde 1983, em 5 de outubro. Benedito Manasseri nasceu em 1526 na pequena aldeia de São Fratello, em Messina, na ilha da Sicília, Itália. Era filho de africanos escravos vendidos na ilha. O seu pai, Cristóforo, herdou o nome de seu patrão e tinha se casado com Diana Lancari. O casamento foi um sacramento cristão, pois eram católicos fervorosos. Quando o primogênito Benedito nasceu, foram alforriados junto com a criança que recebeu o sobrenome dos Manasseri, seus padrinhos de batismo. Cresceu pastoreando rebanhos nas montanhas da ilha e desde pequeno demonstrava tanto apego a Deus e à religião que os amigos, brincando, profetizavam: Nosso Santo Mouro. Aos 21 anos de idade, ingressou entre os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis,
fundada por Jerônimo Lança, sob a regra franciscana em Palermo, capital da Sicília, e tornou-se um religioso exemplar. Na Irmandade exercia a função de simples cozinheiro. Era apenas um irmão leigo e analfabeto, mas a sabedoria e o discernimento que demonstrava fizeram com que os superiores o nomeassem mestre de noviços e, mais tarde, superior do convento. Quando o fundador faleceu em 1562, o Papa Paulo IV extinguiu a Irmandade, ordenando que todos os integrantes se juntassem à verdadeira Ordem de São Francisco de Assis, pois não queria os eremitas pulverizados em irmandades sob o mesmo nome. Benedito escolheu o convento de Santa Maria de Jesus, também em Palermo, onde viveu o restante da vida. Exerceu igualmente as funções mais humildes, como faxineiro e cozinheiro, ganhando fama de santidade pelos milagres que se sucediam por intercessão de suas orações. Eram muitos príncipes, nobres, sacerdotes, teólogos, leigos, enfim, ricos e pobres, todos se dirigiam a ele em busca de conselhos e de orientação espiritual segura. Olha, príncipes, nobres, pobres, do rico ao pobre, todos se dirigiam a ele para receber orações e consolo. Que bom, né? E era um santo analfabeto. Olha bem a história. Também foi eleito superior e, quando seu período na direção da comunidade terminou, voltou a reassumir com alegria sua simples função de cozinheiro. Na cozinha do convento, ele morreu em 4 de abril de 1589 como frade franciscano, um irmão leigo, gozando de grande fama de santidade que o envolve até os dias atuais. Foi canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII. Em 1652 já era o santo padroeiro de Palermo, mais tarde aclamado santo padroeiro da população afro-americana, mas especialmente dos cozinheiros e profissionais da nutrição. Na igreja do convento de Santa Maria de Jesus, na capital siciliana, venera-se uma relíquia importante, o corpo do Santo Mouro, ainda milagrosamente intacto. Santa do dia 5. Olha, é Santa Faustina, mas ela pode ser do dia 5 como do dia 6. Em alguns informes da Igreja Católica, eu observei que ela é cultuada no dia 5. Outros informes indicavam dia 6. Então, eu não sei realmente se é dia 5 ou dia 6. Ou talvez sejam ambos, porque às vezes num país o culto é num dia, no outro país o culto é no outro. Santa Faustina Kowalska, virgem religiosa, morreu em 1938. Teve uma vida intensa, mística, marcada pelas revelações sobre a misericórdia divina, que ela se empenhou em difundir para o bem das almas. De acordo com o site do Vaticano, a denominada Apóstola da Divina Misericórdia nasceu em 25 de agosto de 1905 na aldeia polonesa de Glogowiec. Seus pais, Mariana e Stanislaw Kowalski, humildes camponeses, mas cristãos fervorosos, transmitiram-lhe uma fé profunda. Foi batizada com o nome de Helena. Aos 7 anos, sentiu-se chamada para a vida religiosa. Porém, não tendo a autorização dos pais, nada pôde fazer. Terceira de 10 filhos, Faustina deixou a escola depois de 3 anos a fim de trabalhar como doméstica na casa de famílias ricas, a fim de manter a si e a sua família. Aos 20 anos de idade, foi animada por uma visão de Cristo sofredor, que lhe disse: até quando terei que a suportar? Até quando você vai me enganar? No dia 10 de agosto de 1925, entrou para o convento das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia, em Varsóvia, onde recebeu o nome de Irmã Maria Faustina. Por mais de 10 anos percorreu conventos da congregação, trabalhando na cozinha, no jardim, na portaria. Recebeu abundantes graças do Senhor, entre as quais os estigmas, sinais visíveis mais evidentes, e numerosas revelações e visões que, a pedido de seus confessores, anotou no diário, traduzido em várias línguas.
Faustina morreu com apenas 33 anos de idade em 5 de outubro de 1938 em Cracóvia, acometida por tuberculose. Em 22 de fevereiro de 1931, a santa anotou no seu diário: estando na minha cela, vi o Senhor Jesus vestido com uma túnica branca. Com uma mão abençoava e com a outra batia no peito, e das suas vestes saíam 2 grandes raios, um vermelho e outro pálido. Jesus me disse: pinte uma imagem do que você está vendo e escreva embaixo: Jesus, eu confio em vós. Quero que esta imagem seja venerada antes de tudo na capela de vocês e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem jamais perecerá, porque eu mesmo a protegerei com a minha glória. A imagem foi logo pintada e teve grande propagação com as outras formas de culto à Divina Misericórdia. A festa da Divina Misericórdia no primeiro domingo, depois da Páscoa, a reza do Terço da Divina Misericórdia, a oração da Hora da Misericórdia às 15 horas. A devoção a Jesus misericordioso difundiu-se rapidamente na Polônia, logo após o falecimento da irmã Faustina. Nos anos 60, o então arcebispo de Cracóvia, Dom Karol Wojtyła, promoveu o processo informativo concernente à vida e às virtudes de Faustina. Ao tornar-se Papa, Karol Wojtyła recebeu o nome de João Paulo II e presidiu a sua beatificação. Isso se deu em 18 de abril de 1993. E também João Paulo II, nosso santo hoje, presidiu a canonização, a transformação de Santa Faustina em santa oficialmente, dia 30 de abril de 2000. Santo do dia 5 de outubro, São Plácido, foi monge do século VI, foi discípulo de São Bento desde a infância, padroeiro dos noviços beneditinos. Santo do dia 5 de outubro é Santo Apolinário, que foi bispo, morreu mais ou menos no ano 520. Deu nova autoridade e esplendor à religião cristã na diocese de Valença, na França. Santo do dia 5 de outubro é São Froilán, bispo, morreu em 905, foi bispo de León, na Espanha. Empenhou-se especialmente na evangelização das regiões reconquistadas aos mouros. Santa do dia 5 de outubro, Santa Flora, virgem, morreu em 347, foi religiosa da Ordem de São João de Jerusalém. Dedicou-se à assistência aos enfermos pobres no hospital de Burle, na França. Santa do dia 5 de outubro, Santa Ana Schäfer, foi virgem, morreu em 1925. Foi uma jovem alemã que, exercendo o serviço, o trabalho de empregada doméstica, queimou-se com água fervente. Nunca curando das feridas, dedicou sua vida à pobreza e oração, oferecendo sofrimentos pela salvação das almas. Bem-aventurado do dia 5 de outubro é o Beato Raimundo de Capua. Foi presbítero, morreu em 1399. Foi sacerdote dominicano, diretor espiritual de Santa Catarina de Sena. Então, é um santo muito importante também. Diretor espiritual de Santa Catarina de Sena. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. Meu Deus é Jesus Cristo. Um dia ele voltará. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica e seu canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de tudo. Acate as respostas de Deus, seja sim, não ou espere.
Eu já recebi muitos nãos na minha vida, confesso que na hora eu não entendi. E a gente às vezes não gosta, mas com o passar dos tempos eu vi que foi a melhor coisa para mim. Até o pai na terra, a mãe na terra, dá um não para o filho quando vê que é o melhor. E agora eu clamo, Maranatá, do dialeto de Jesus. Maranatá, como falamos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes, nossos irmãos separados. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia. Teremos corpos glorificados se formos batizados, nos arrependermos dos nossos pecados e acreditarmos em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. O Pai, Criador, o Filho Redentor, Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso discernidor, nosso paráclito, nosso santificador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio.